Olá, muito boa noite para você. A gente já começa o RN2 desta quarta-feira, feriado de finados, com informações ao vivo de um incêndio que acontece neste momento no bairro de Cidade Verde, aqui em Natal. Vamos falar ao vivo com Sérgio Henrique Santos, que traz as informações para a gente. Boa noite, Sérgio. Onde exatamente esse incêndio está acontecendo agora? Oi, Emily. Oi, Emily. Boa noite para você. Boa noite, Rio Grande do Norte. O incêndio é exatamente aqui nas margens da Avenida Gastão Maris, em Cidade Verde, bem próximo também à Ponta Negra. Vocês estão vendo aí nas imagens do Tom. A área, inclusive, está isolada aqui pelo Corpo de Bombeiros. Eles colocaram cones justamente para que os motoristas não se aproximem dessa área de incêndio. A gente já dá o serviço para quem for passar por aqui de carro que ficar atento. E o incêndio, Emily, acontece nessa área aqui toda de vegetação. É uma área bastante extensa. O Corpo de Bombeiros está tendo, inclusive, dificuldade para controlar as chamas, vocês estão vendo aí, justamente porque está ventando muito e tem também muita vegetação seca. Os bombeiros estão espalhados em toda essa área. Aqui à direita, toda essa área aqui à direita estava pegando fogo e já foi controlada pelos bombeiros. Mas ainda tem, de vez em quando a gente ainda observa alguns focos e alguma fumaça saindo também dessa área. Mas agora os trabalhos estão se concentrando justamente lá na área em que o Tom está mostrando nesse momento. Inclusive, a gente já se aproxima aqui, a gente acompanha aqui o trabalho do Corpo de Bombeiros, eles estão utilizando esses caminhões autobomba-tanques. Cada caminhão desse tem capacidade para 5.000 litros d'água. A gente observa agora o trabalho do Corpo de Bombeiros aqui nessa região de mata, em Cidade Verde, e ele está vindo, inclusive, com uma lanterna, com muito cuidado. É uma área de mata, é de difícil acesso, alguns locais eles não conseguem chegar com facilidade, e mais adiante lá é justamente a área em que o incêndio ainda está acontecendo aqui nessa área de mata em Cidade Verde. Os bombeiros já utilizaram um daqueles caminhões autobomba-tanques com 5.000 litros. O caminhão foi reabastecer e o segundo caminhão autobomba-tanque está sendo utilizado agora. Nós também recebemos algumas imagens que foram feitas por moradores aqui da região de Cidade Verde, incomodados com tanta fumaça e tanto fogo aqui nessa região. Essas imagens mostram justamente o fogo no momento em que começou o incêndio aqui em Cidade Verde e que os bombeiros ainda não tinham chegado aqui. Então a gente segue aqui acompanhando, vai trazer todas as informações ainda nesta edição aqui no RN2. E fica por aqui, Emily, só já tranquilizando as pessoas que não teve pessoas feridas, apenas muita fumaça que está incomodando a vizinhança, mas felizmente é um incêndio em vegetação e apenas essa dificuldade do bombeiro controlar as chamas aqui neste incêndio. Porque a todo momento surgem novos focos, vocês estão vendo aí nas imagens de Tom Guedes. A gente permanece por aqui, Emily, e volta a qualquer momento com novas informações. Obrigada, viu, Sérgio Henrique Santos, pelas informações ao vivo. E, infelizmente, esses incêndios nessa área de mata aí na região da Gastão Maris, em Cidade Verde, são mais frequentes do que o que a gente pode imaginar. Acontecem com uma certa frequência, tem uma área de preservação ambiental também aí e vira e mexe, essa área também é foco de incêndio. Daqui a pouquinho a gente volta a falar com o Sérgio Henrique Santos. Em Natal, a movimentação nos cemitérios públicos e privados foi intensa hoje no dia de finados. Um lugar de encontros, partidas e, sobretudo, saudade. Esse é o cemitério do Alecrim, um dos 8 cemitérios públicos de Natal e o primeiro a ser fundado no estado. Por aqui, vidas que marcaram e que nunca serão esquecidas. E no dia de hoje, feriado de finados, a tristeza dá lugar as boas lembranças que ficaram na memória. Sinto muita falta do meu irmão. Sempre a gente vem, não só nessa data, como em outras datas também. E a gente, pelo menos eu acho um refúgio. A gente vem, conversa e se acalma e dá tudo certo. Nesse outro cemitério privado de Natal, a música conforta os corações. Silvana perdeu mãe, avó e na pandemia o genro. Ela e o marido aproveitaram o dia para trazer à memória os bons momentos que viveram ao lado dos entes queridos. São muitas saudades. Há quanto tempo? Meu pai, 12 anos. A mãe dele, 1 ano. Minha tia, 2 anos. No interior do estado, também teve movimentação nos cemitérios públicos. No cemitério São Manuel, em Pau dos Ferros, a movimentação foi intensa já nas primeiras horas da manhã de hoje. E uma missa ao ar livre foi celebrada em frente ao local.
Hoje é um dia de fazermos memória. Em Mossoró, no cemitério São Sebastião, localizado no centro da cidade, milhares de pessoas fizeram visitas ao longo do dia. Para os comerciantes, a movimentação já é considerada a melhor dos últimos 4 anos. Existem três momentos no ano para essa parte de floricultura, que é Dia das Mães, Dia dos Pais, né? E o Dia de Finados, que eu acho que seja o ponto mais importante. Durante todo o dia, a capela ficou aberta para a celebração de missas e orações. O amor é eterno, né? Não se acaba nunca. O cemitério São Sebastião é o principal e o mais antigo aqui de Mossoró. E tem um túmulo que é sempre o mais visitado, entre tantos que existem aqui. O túmulo do cangaceiro José Leite Santana, mais conhecido como Jararaca. Muitas pessoas passam por aqui no dia de finados para deixar velas, prestar homenagens e até fazer promessas, por acreditarem que o cangaceiro se tornou uma espécie de santo. Esse historiador explica que essa tradição surgiu bem depois da morte de Jararaca, que aconteceu em 1927, durante a invasão do bando de Lampião a Mossoró. A morte dele é uma morte sui generis, afinal de contas dizem que ele foi enterrado vivo, mas suspeitas que não. E a questão popular criou-se esse mito tão forte que as pessoas hoje valorizam. Com o passar do tempo, mas digamos que um marco, segundo o pesquisador Cid Augusto, na década de 1970, quando houve os 50 anos da questão da invasão do bando Lampião e da morte de Jararaca. Quando nós falamos em santidade popular, estamos falando em pessoas consideradas santas pelo povo, não necessariamente canonizadas pela Igreja Católica ou questões do tipo. Muita gente cresceu ouvindo essas histórias, como o seu Leilson, e para ele desperta apenas curiosidade. Eu acompanho a história, né? Não tenho essa fé que eles têm, tudo, a gente leva, como é que quer dizer, uma cultura deles, né? Mas respeita a opinião de quem acredita, eu respeito demais. Mas para muita gente, o cangaceiro foi perdoado pelos crimes cometidos e, por isso, merece toda a devoção. Eu acredito em milagre que ele se arrependeu, o que fez, os pecados, eu acredito que ele está salvo. O trecho da Avenida Hermes da Fonseca, em frente ao Batalhão do Exército, continua interditado por causa de um protesto contra o resultado das eleições, mesmo o resultado das eleições tendo sido legitimado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Vamos falar ao vivo com Geraldo Jerônimo, que tem mais informações sobre essa manifestação e o trânsito na região. Boa noite, Geraldo. Oi, Emily, boa noite para você, boa noite a todos. Vamos falar do trânsito, né? Mesmo com o feriado, dia 2 de novembro, dia de finados, aqui na Avenida Hermes da Fonseca, né? Bem em frente ao Hospital Valfredo Gugel, a movimentação é super tranquila, né? Mas por conta do feriado, né? Esse horário geralmente é mais intenso, o trânsito, a movimentação dos veículos, mas por enquanto nenhum tipo de retenção. A gente está a pouco mais de 100 metros dessa interdição que acontece por causa dessa manifestação, né? Interdição que acontece, que é controlada pela Secretaria de Mobilidade Urbana de Natal, a STTU. Os agentes estão no local, a manifestação continua, a gente vê a movimentação ainda dos manifestantes, alguns saindo, né, da manifestação, voltando para casa, outros ainda estão seguindo para ela e com relação ao trânsito está super tranquilo. Então, aqui logo após esse trecho, né, o cruzamento com a Avenida Alexandrino de Alencar, aí os motoristas precisam seguir, aí entrar para a direita, né, na Alexandrino, para pegar outra rota, já que o trecho ali de frente ao batalhão do Exército continua interrompido na Avenida Hermes da Fonseca, né? Lembrando que essa manifestação é uma manifestação pró-Bolsonaro e contra o resultado das eleições gerais 2022, o segundo turno agora no último domingo. E essa manifestação que a gente vem acompanhando, né, são várias as manifestações desde a última segunda-feira e segue até hoje sem prazo para terminar, segundo informações, né, de pessoas que participam desse ato. Mais cedo, Pedro Trindade esteve na manifestação, acompanhou o ato e a gente vai ver agora. O ato começou por volta das 10 horas da manhã. Os manifestantes usavam camisas verde e amarela. Eles não aceitam o resultado das eleições do último domingo,
O protesto se concentrou em frente ao 16º Batalhão de Infantaria Motorizada do Exército, na Avenida Hermes da Fonseca, no Tirol, Zona Sul de Natal. Em virtude da manifestação, o trânsito no cruzamento das avenidas Hermes da Fonseca com Alexandrino de Alencar foi impactado. Nesse momento, a gente consegue observar que os veículos que saem da Avenida Hermes da Fonseca em direção ao bairro de Petrópolis têm que fazer o desvio pela Avenida Alexandrino de Alencar. Já quem sai dessa avenida, Alexandrino, não consegue acessar a Hermes da Fonseca. Quem sai da Hermes da Fonseca logo após a manifestação tem que fazer o desvio pela Alexandrino de Alencar e seguir até o cruzamento com a Prudente de Moraes. Agentes da Secretaria de Mobilidade Urbana, STTU, estavam no local organizando o trânsito. Policiais militares também acompanhavam a manifestação. Segundo a corporação, todo o efetivo aplicado é de serviço extra. A Avenida Hermes da Fonseca também foi interditada no sentido centro-zona sul. O trecho fica localizado entre os cruzamentos da via com a Avenida Alexandrino de Alencar e Rua Alberto Silva. O motivo é a substituição de um poste que foi atingido por um caminhão. O poste foi atingido por um caminhão caçamba ontem por volta das 5 horas da tarde. Com a batida, a estrutura do poste ficou totalmente prejudicada. Equipes da Neoenergia Cosern e STTU isolaram o local e interditaram a via. Em relação ao poste, foi removido, concluído o serviço de remoção e o trânsito voltou ao normal entre a Alexandrino de Alencar e a Nevaldo Rocha. Continua o bloqueio na Hermes da Fonseca, em frente ao batalhão do Exército 16RI. E uma imagem chamou a atenção hoje. No local onde está acontecendo o protesto, essas fotos que a gente vai mostrar agora mostram vários carros estacionados no canteiro central e também ao lado do canteiro, o que é proibido pelo Código de Trânsito Brasileiro. Essa é considerada uma infração grave, com multa de R$ 195,23. Nós entramos em contato com a Secretaria de Mobilidade Urbana de Natal para saber se os motoristas foram multados, mas nós não recebemos resposta da STTU ou para saber se está liberado estacionar o carro no canteiro central. Vale ressaltar que no local existem agentes de mobilidade urbana da STTU que estão organizando o trânsito na região. Vamos para o intervalo que passa bem rápido e na volta a gente vai ver as mudanças no horário de interdição da Avenida Felizardo Moura a partir de amanhã. Isso por conta da obra que começou essa semana, está tendo uma interdição das 5 da manhã, das 5h30 da manhã, era até as 7h30 da noite. Vai reduzir o prazo dessa interdição e a gente conta os detalhes depois do intervalo. A partir de amanhã vai ter mudança no trânsito da Felizardo Moura, como a gente já falou, daqui a pouquinho a gente vai mostrar que mudança é essa no horário de interdição. Agora a gente vai falar de um acidente que aconteceu hoje, no fim da manhã, aqui em Natal. Uma ambulância que presta serviço à Prefeitura de Natal provocou um engavetamento ao atingir a traseira de um caminhão-baú aqui na Nevaldo Rocha, em Natal. Segundo testemunhas, o motorista da ambulância perdeu o controle do veículo e bateu no caminhão-baú. O caminhão não teve muitos danos materiais. Já a ambulância ficou com a frente quase toda destruída. O acidente aconteceu pouco antes do meio-dia desta quarta-feira, dia de finados, na Avenida Nevaldo Rocha, pouco antes do cruzamento com a Rua dos Pegas, bairro das Quintas. Eu vinha no caminhão-baú, a gente estava seguindo o fluxo, o trânsito lento, e senti o impacto da ambulância. Ela bateu atrás de mim e correu, né, o baú para frente. Eu vindo também a colidir com o veículo que estava à frente. Nem chegou a ver ela? Não cheguei a ver. Quando eu percebi, já foi abatida e a ambulância já estava desviando na lateral. Na ambulância vinha apenas o motorista, sem paciente. De acordo com familiares que não quiseram gravar entrevista, o motorista da ambulância foi socorrido para um hospital privado aqui de Natal com alguns ferimentos, mas consciente. Ele foi o único dos envolvidos no acidente que precisou de atendimento pelo SAMU. O caminhão atingido pela ambulância atingiu um carro de passeio que seguia na frente. O veículo era usado para transporte por aplicativo. Além do motorista, havia 3 passageiras no banco de trás. Ninguém se feriu. Vinha na minha faixa normal, velocidade da via, e foi rápido, eu só senti a pancada atrás. Pronto.
A ambulância envolvida no acidente estava adesivada como prestadora de serviço do Programa de Remoção e Acessibilidade Especial Porta a Porta da Secretaria Municipal de Saúde de Natal. O responsável pela empresa proprietária da ambulância, Napoleão Dantas, disse que o veículo estava com a manutenção em dia e tinha passado por revisão há cerca de 20 dias. Criminosos explodiram um posto de atendimento bancário no município de Lagoa Salgada. As imagens das câmeras de segurança mostram pelo menos 2 criminosos no meio da rua, no centro de Lagoa Salgada, distante 61 quilômetros da capital. Armado, o homem aborda 2 pessoas que passam de moto. Tenta pará-las, mas não consegue. Em seguida, vários moradores saem para a rua para entender o que estava acontecendo. O posto de atendimento de um banco havia sido explodido. Dona Geralda ouviu de casa as explosões. A gente estava dormindo, né? Mas de repente a gente acordou com um barulho que foi forte demais, demais mesmo. O local onde funciona esse posto de atendimento abrigava também um caixa eletrônico que, com a explosão, ficou totalmente destruído. De acordo com a polícia, os criminosos chegaram em um veículo e 2 motos. A ação durou cerca de 10 minutos. A agência do posto não confirmou se os bandidos levaram algum valor, mas informou que um dispositivo que mancha as cédulas com tinta foi quebrado. A explosão aqui foi tamanha que, além de causar todo esse estrago no prédio do posto de atendimento do banco, ainda causou estrago na casa vizinha. O senhor Antônio é o morador dessa casa aqui que fica bem ao lado do posto de atendimento. E olha só o que aconteceu. Entrando aqui na casa dele, a gente consegue observar que um estrago foi causado por conta dos destroços de toda a explosão. Quando detonaram a bomba aí, destruiu tudo. As investigações serão conduzidas pela Delegacia Regional de Nova Cruz. O ITEP esteve no local e fez a perícia. Além de uma lotérica, o posto de atendimento é o único correspondente bancário na cidade. Não há prazo para a reconstrução do local. Fica agora o prejuízo para a população. Vai ficar muito difícil para a gente, porque com certeza tão cedo não vai consertar isso aí. A BR-304 foi totalmente interditada depois de um acidente envolvendo 2 caminhões na altura do município de Itajá, na região oeste potiguar. O acidente aconteceu na manhã de hoje. Os veículos pegaram fogo depois da colisão, de acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal. A interdição aconteceu nos 2 sentidos da via que corta o Rio Grande do Norte de leste a oeste e liga as 2 maiores cidades potiguares, Natal e Mossoró. Ainda segundo a Polícia Rodoviária Federal, a via foi liberada para o tráfego às 2 horas da tarde com o sistema de pare e siga operado pelos policiais rodoviários e que segue até o momento. O acidente aconteceu na altura do quilômetro 125 da rodovia. A PRF não divulgou informações sobre feridos. A gente continua falando de trânsito porque a partir de amanhã a Prefeitura de Natal vai fazer mudanças no horário de interdição da Avenida Felizardo Moura, que passa por obras de readequação. São obras que vão demorar meses ainda, portanto, essa mudança deve continuar por mais tempo, por muito tempo. E quem explica para a gente melhor o que muda é Geraldo Jerônimo, que volta a falar com a gente ao vivo aqui no RN2. Geraldo. Emily, o bloqueio acontecerá já a partir de amanhã, pela manhã às 5 horas da manhã e segue até às 5h30 da tarde. Antes, até ontem, seguia até às 7h30 da noite. Então, essa mudança no horário, segundo a Secretaria de Mobilidade Urbana de Natal, a STTU, a medida tem como objetivo diminuir o volume de veículos que usam a rota alternativa para ingressar ou sair da Zona Norte de Natal, a Ponte Nova, a Ponte Newton Navarro, volume enorme, que inclusive a gente vem mostrando aqui durante o RN2, sendo um dos principais pontos de acesso com esse bloqueio. E também esse bloqueio segue no sentido Zona Norte e Centro, nessa diminuição do horário. No sentido contrário,
Centro, Zona Norte, segue o mesmo horário, das 5 horas da manhã até às 7h30 da noite, né? E aos sábados, muita gente acaba tendo dúvidas com relação ao final de semana. Aos sábados, segue das 5h30 da manhã o bloqueio até às 3h30 da tarde, né? Isso no sábado. Domingos e feriados, como hoje, dia de finados, não teve bloqueio naquele trecho da Avenida Felizardo Moura, né, principalmente próximo à ponte de Igapó. Hoje seguiu normalmente ali o trânsito, o fluxo sem bloqueio. Então, domingo e feriado segue normalmente, né, apenas com desvio por causa da obra. A obra da Avenida Felizardo Moura foi retomada na última segunda-feira com a interdição parcial da via. As obras estavam paralisadas há pelo menos 2 semanas, após atrasos na entrega do material adquirido pela empresa responsável pela obra. Nos primeiros dias, na interdição dos veículos de transporte público e transporte de cargas e credenciados estão com os acessos liberados. Outros veículos de passeio, por exemplo, aí tem que procurar rotas alternativas, como a ponte Newton Navarro, que inclusive está operando com a faixa reversível, né, com horário ali até 6h30 da noite, com essa faixa para tentar dar uma amenizada, né, naquele trânsito pesado da ponte Newton Navarro por causa da interdição na Felizardo Moura. Emily. Obrigada, viu, Geraldo? E olha que já está tendo a faixa reversível, né, como o Geraldo falou, na ponte Newton Navarro, mas mesmo assim o trânsito tem ficado bem carregado. A gente vai para mais um intervalo agora que passa rapidinho. Na volta você vai ver que o IDEMA liberou, né, o canteiro de obras para as obras da praia de Ponta Negra. A gente traz os detalhes depois do intervalo. O Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente, o IDEMA, emitiu a autorização especial para a instalação do canteiro de obras para as obras de enroncamento na orla da praia de Ponta Negra, em Natal. A obra contempla uma área total de mais de 390 metros quadrados. No último dia 10, o IDEMA já havia emitido a licença de instalação e operação referente à implantação do enroncamento de Ponta Negra. Com isso, será possível o início das obras para a implantação de estruturas de contenção de encosta em decorrência da erosão costeira na orla da praia, no trecho de 2 quilômetros de extensão. De acordo com o diretor-geral do IDEMA, Leon Aguiar, a Prefeitura é, a partir de agora, responsável pela preservação ambiental e o IDEMA deve acompanhar e fiscalizar o andamento das obras e as medidas de prevenção. A autorização tem 38 condicionantes, as quais deverão ser cumpridas rigorosamente, como explica o diretor do IDEMA. Com a emissão dessa autorização especial, existem várias condicionantes que deverão ser seguidas. A exemplo aqui da responsabilização por qualquer acidente ou incidente. Por exemplo, deverão ser adotados cuidados quanto à emissão de poeiras, gases, ruídos. O controle, por exemplo, de banheiros, caso sejam adotados banheiros químicos, que esses banheiros eles possam ter o controle de empresas contratadas para o devido descarte dos efluentes, a questão do gerenciamento dos resíduos sólidos, o armazenamento adequado dos materiais dentro das instalações do canteiro de obras, em áreas cobertas, em áreas bem condicionadas, bem como não será permitido, por exemplo, a lavagem de veículos, de maquinário, devido à questão dos óleos e graxas. Então, todos os controles que evitem contaminação do solo, que possam promover processos erosivos, para que nós tenhamos, tão logo a finalização da obra aconteça, a remoção desse canteiro de obras com a área totalmente restaurada aos seus estados originais. Nós tentamos contato com a Secretaria de Infraestrutura de Natal para saber quando a obra começa, mas não recebemos resposta até agora. O espaço continua aberto. Bom, a gente volta a falar agora sobre o incêndio que acontece na Gastão Maris, em uma área de mata, né, na Gastão Maris, em Cidade Verde. Quem está lá acompanhando tudo de perto é Sérgio Henrique Santos. Nós mostramos no início do jornal o trabalho do Corpo de Bombeiros. Agora a gente percebe o fogo já bem menor, mas ainda com focos, e imagino que o Corpo de Bombeiros ainda trabalhando por aí, né, Sérgio?
Pois é, Emily, o trabalho continua aqui do Corpo de Bombeiros, o mau cheiro é muito forte, os olhos ardem, porque a gente está agora num ponto que é bem na direção do vento, a fumaça está vindo toda para cá, onde nós estamos, com o pessoal da imprensa também aqui acompanhando o trabalho do Corpo de Bombeiros. Vocês estão vendo aí as imagens e bem ali ao lado de uma viatura do Corpo de Bombeiros é exatamente onde eles estão trabalhando agora, tentando controlar as chamas aqui neste incêndio que acontece entre Ponta Negra e Cidade Verde. O acesso aqui onde nós estamos é num empreendimento imobiliário que fica aqui na rua Poços de Caldas, em Cidade Verde. Vocês estão vendo aí nas imagens, a gente observa aqui, inclusive, que é uma área exatamente onde tem a construção. Nós estamos aqui exatamente numa laje e ali atrás a gente também observa mais um caminhão alto bomba-tanque do Corpo de Bombeiros, que é exatamente o que está utilizando para tentar apagar as chamas. A gente também percebe a presença de populares, moradores aqui da rua, tentando ajudar, de certa forma, os bombeiros a levar as mangueiras, os mangotes, para tentar apagar as chamas. E outra coisa que também chama a atenção da gente é exatamente a fumaça que toma conta, que invade esse condomínio. Olha só, esse condomínio aqui do lado, bem ao lado do terreno. Vocês estão vendo aqui esses montes de terra aqui também. E o pessoal ali, olha, realmente incomodado, muita gente dentro das casas, incomodadas realmente com a fumaça. Ali os bombeiros estão trabalhando agora e eles já estão no terceiro caminhão alto bomba-tanque e o incêndio segue com vários focos aqui na região de Cidade Verde. Nós temos também as imagens que foram feitas pelos moradores, eles nos enviaram, mostrando o quanto estão incomodados com esse incêndio. As imagens estão aí no ar também e a gente acompanha aqui agora, segue acompanhando o trabalho dos bombeiros lá nessa área onde o incêndio está acontecendo. Vocês também observam aí nas imagens do Tom, vou pedir para ele destacar ali também, a área de prédios. Essa área de prédios que fica na parte de cima do seu vídeo é exatamente a região da Rota do Sol, de Ponta Negra, só para vocês se situarem em que área nós estamos, nessa área extensa de construção desse empreendimento imobiliário que está acontecendo esse incêndio aqui em Cidade Verde. A gente segue acompanhando aqui o trabalho do Corpo de Bombeiros. Qualquer novidade, qualquer nova informação, o RN2 vai acabar daqui a pouco. A gente traz novidades amanhã cedo no Bom Dia RN. Emily. Muito obrigada, viu, Sérgio Henrique Santos, falando ao vivo, atualizando para a gente o trabalho do Corpo de Bombeiros nesse incêndio que acontece na Gastão Maris, numa área de vegetação no bairro de Cidade Verde, já em Parnamirim, mas é entre Natal e Parnamirim ali, exatamente onde está acontecendo o incêndio neste momento, que não são tão incomuns assim, infelizmente, nessa região. A gente se despede por hoje, desejando a você um ótimo finzinho de feriado. Lembrando que outras notícias do estado você encontra agora no nosso portal G1RN e amanhã cedinho, às 6 da manhã, no Bom Dia RN. Ótima noite para você e até amanhã.